Notícias da meia-noite com a jornalista Laura Figueiredo e começamos com o Campeonato do Mundo. A seleção portuguesa aterrou há momentos no aeroporto de Palm Beach, em Miami, nos Estados Unidos. A seleção saiu de Portugal à meia da tarde, depois de ter ido ao Palácio de São Bento para um encontro com o primeiro-ministro. E Diogo Varela, agora já chegaram aos Estados Unidos. Portugal começa a preparar-se para a estreia no Campeonato do Mundo. Vai ser aqui, Laura, o quartel-general. Portugal vai ficar em Palm Beach Gardens, na zona norte de Miami. É uma diferença horária de 4 horas. Para Portugal, nesta altura, são 7 da tarde em Miami, na Flórida. Ora, Portugal vai ficar num complexo desportivo que foi escolhido pelo selecionador Roberto Martínez e é um complexo que dispõe de vários campos relevados preparados para futebol de alta competição. Estamos a ver as imagens televisivas, os jogadores já vão saindo desse avião, já aterraram no aeroporto e eles agora vão fazer uma viagem de cerca de 30 minutos, até porque daqui do aeroporto até ao hotel onde vai ficar a seleção, em que vai ficar a seleção, o Four Seasons Resort Palm Beach, que é aqui um resort de luxo que fica localizado diretamente sobre a costa atlântica. Importa sublinhar, Laura, que Portugal tem 2 jogos em Houston, desde já na próxima quarta-feira, essa estreia frente à República Democrática do Congo, e depois o segundo jogo, que é no dia 23, frente ao Uzbequistão, também acontece em Houston. Só o último jogo da fase de grupos, frente à Colômbia, é que acontece em Miami. Ora, de Miami até Houston, estamos aqui a falar de uma distância de mais de 1.500 quilómetros, dá qualquer coisa como 3 horas e meia de voo, e Portugal vai ficar instalado em Miami. Portanto, terá que fazer pelo menos estas 2 viagens, 4, ida e volta, de Houston, neste caso Miami para Houston, e só depois nesse último jogo com a Colômbia é que já estará no quartel-general, que vai ser Palm Beach Gardens, na zona norte de Miami. Portugal já aterrou, já está em solo norte-americano. Diogo Varela aqui a relatar-nos este momento da seleção portuguesa a aterrar em Miami. Vemos também nas imagens alguns portugueses, ou pelo menos apoiantes da seleção portuguesa, nas imediações do aeroporto à espera dos jogadores. Continuamos agora na atualidade internacional. O Irão avisa que o acordo final não avança se os termos do memorando não forem implementados. O ministro dos Negócios Estrangeiros iraniano diz que a quebra de compromisso faz parte da natureza norte-americana e avisa que se querem que entremos em guerra, estamos prontos. Abbas Araghchi adiantou ainda que o acordo com os Estados Unidos prevê o levantamento do bloqueio e uma nova gestão do Estreito de Hormuz e acrescenta também que a única solução para o urânio enriquecido será diluir as reservas no território iraniano. Em declarações aos meios de comunicação do Irão, o ministro diz ainda que as exigências nucleares dos Estados Unidos não eram aceitáveis para o Irão nesta fase e, por isso, essa parte das negociações foi adiada. Ainda assim, Abbas Araghchi, o ministro, diz que o memorando de entendimento entre Estados Unidos e Irão poderá ser assinado remotamente por ambas as partes nos próximos dias. E Portugal recusou vistos a pelo menos 20 parteiras e especialistas de África e da Ásia que vinham a um congresso internacional em Lisboa. As profissionais deviam participar este fim de semana no Congresso Internacional de Parteiras, que acontece de 3 em 3 anos. No centro das discussões do Congresso estão formas de reduzir as cerca de 260 mil mortes anuais de mulheres durante a gravidez ou o parto, bem como os mais de 4 milhões de bebés que morrem à nascença ou durante o primeiro mês de vida. Mas pelo menos 20 oradores de topo de África e da Ásia, onde estas mortes estão particularmente concentradas, não tiveram autorização para entrar no continente europeu. A agência Lusa, ao Ministério dos Negócios Estrangeiros, explica que os pedidos foram avaliados de acordo com as regras do Código de Vistos Schengen. E a greve dos trabalhadores dos registros e do notariado teve hoje uma adesão média de superior a 90%. De acordo com dados do Sindicato dos Trabalhadores dos Registros e do Notariado, a maioria das conservatórias fecharam em Portugal continental, pelo menos em 14 distritos. A paralisação, que decorre até amanhã, tem como principais reivindicações o reforço dos recursos humanos e também melhores salários. Para o sindicato, a crise de recursos humanos é grave, com quase 300 conservadores de registros e perto de 3 mil oficiais de registros em falta. Numa resposta anterior à Luz, o Ministério da Justiça realçou a contratação de mais
mais de 160 conservadores e também de mais de 600 novos oficiais de registros nos últimos 2 anos, que já iniciaram ou vão iniciar funções ainda este ano. Quanto aos níveis de adesão à greve, o Ministério de Rita Alarcão Júdice remete um balanço para segunda-feira. O secretário-geral da CGTP diz que estão reunidas todas as condições para o pacote laboral ser derrotado no Parlamento. A discussão da proposta de lei do Governo está marcada para o dia 18 de junho. Tiago Oliveira, secretário-geral da CGTP, está confiante de que estão reunidas todas as condições para ser derrotado. E há todas as condições para o pacote laboral ser derrotado no próximo dia 18 na Assembleia da República, dando resposta àquilo que é um anseio que existe por parte dos trabalhadores, àquilo que tem sido a exigência dos trabalhadores em todo este processo de luta ao longo de todos estes meses. De qualquer das formas que venha a ser colocada à discussão na Assembleia da República, ela carece de votação. Caso haja vontade de que ele deixe à especialidade, terá que haver um requerimento que também terá que ser alvo de votação, e por isso é que eu estava a dizer que o documento só sobrevive se os partidos com assento na Assembleia da República permitirem que ele sobreviva. Secretário-geral da CGTP, que critica ainda o Governo pela escolha do timing da discussão. E voltamos ao futebol. Laura, o treinador Marco Silva diz que se sentiu a primeira opção e garante que está pronto para levar o Benfica a ganhar títulos. Foi hoje oficialmente apresentado. 11 anos depois de ter deixado Portugal, Marco Silva está de volta à capital, mas desta vez para comandar a equipa do Benfica. Ontem o presidente Rui Costa disse que Mourinho saiu porque quis sair, admitiu que era a principal escolha para liderar o projeto encarnado. Marco Silva desvaloriza, garante que quando falaram com ele sentiu-se a primeira opção. Primeira vez que o presidente do Benfica comunicou comigo e falámos, perguntou-me claramente se eu queria ser o treinador do Benfica, se eu estava disposto a voltar a Portugal para representar o Sport Lisboa e Benfica, e nesse momento estava à procura de treinador. E o que me foi perguntado, se estás disposto a vir, se achas que é o momento para regressares a Portugal e representares o Benfica, serás o treinador do Benfica. Portanto, quando isto acontece, quer dizer que o Benfica estava à procura de treinador e quer dizer que eu era a primeira opção para o presidente do Sport Lisboa e Benfica. Isto para mim é o mais importante, o que está para trás não me interessa, não perco tempo sequer a pensar nisso. Quando o Marco Silva saiu de Portugal, o Benfica sagrou-se bicampeão. A realidade atual é diferente. Marco Silva vai treinar o Benfica numa altura em que o clube terminou a época passada em terceiro lugar. O treinador português diz que vai encarar essa realidade e fazer de tudo para trazer o Benfica de volta ao topo do futebol nacional. E nós temos que encarar a realidade como ela é. O presidente falou ontem, e bem, a desilusão, tudo o que foi a época anterior, o Benfica que não ganha títulos. Ninguém pode falar em alguma positividade, faz parte da cultura, faz parte da história do Benfica. Quando estamos a falar de 3 anos sem títulos, ainda mais peso tem e naturalmente nós temos que quebrar. É tão simples como isso, esse é o objetivo porque vamos planear a época, esse é o objetivo porque vamos começar a trabalhar no dia 25. Declarações de Marco Silva na apresentação enquanto treinador principal do Benfica no Museu Cosme Lampião. E assim que fechamos o Jornal da Meia-Noite, edição da jornalista Laura Figueiredo, que está de saída, regressa amanhã, não é? À tarde. Por isso, bom fim de semana, ainda aqui a trabalhar, e bom feriado. Bom, é feriado na mesma, em Lisboa, pelo menos. E assim que fechamos o Jornal da Meia-Noite. Até já.